Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. Meu nome é Davi Airola e eu também quero entrar na brincadeira do Draw My Life. Só que eu não quero contar aqui a história da minha vida não. Eu quero falar de outra coisa bem mais interessante. Eu quero contar a história da própria vida. A origem da vida é considerada um dos grandes mistérios a serem solucionados pela humanidade. Bem, é verdade que esse enigma ainda não foi totalmente desvendado, mas o que as pessoas que não costumam se informar muito sobre a ciência geralmente ignoram é que o entendimento de como a vida surgiu não é exatamente inexpugnável. Na verdade, embora esse assunto envolva várias controvérsias, existem algumas hipóteses que tentam responder satisfatoriamente essa questão, de forma totalmente científica, e é razoável imaginar que uma dessas hipóteses pode realmente nos levar à solução definitiva. É claro que os criacionistas, que geralmente se satisfazem com soluções mágicas para qualquer mistério, acham que houve um criador que criou a vida de acordo com sua vontade e pronto. Só que o criacionismo não é exatamente uma hipótese científica. Na verdade, essa ideia já foi abandonada pela comunidade científica há muito tempo. E é claro, aqui a gente vai falar só de ciência, ok? É bom lembrar que essas possíveis soluções tratam-se apenas de hipóteses, e ainda não existe consenso entre todos os cientistas com relação a nenhuma delas. Diferentemente da evolução biológica através da seleção natural, cujo modelo darwiniano encontra-se bem estabelecido há mais de um século. Charles Darwin chegou a ensaiar algo sobre esse assunto, mas de qualquer forma, a origem da vida é um tema que não faz parte da teoria da seleção natural. A hipótese que vou usar aqui é uma daquelas que adotam a chamada abiogênese química. A biogênese significa origem não biológica. Em outras palavras, o surgimento da vida em um ambiente onde ela antes não existia. Mas eu não vou usar aqui aquele velho conceito de geração espontânea, a ideia de que a vida surgiria naturalmente de qualquer matéria inanimada, como lama, lixo ou carne podre. A geração espontânea também já foi descartada pela ciência há muito tempo. A biogênese de que vou falar aqui é aquela baseada em compostos orgânicos surgidos de reações químicas, ok? Há várias hipóteses de surgimento da vida através de reações químicas, muitas delas bem fundamentadas e bastante interessantes. A que eu creio ser a melhor explicação, no entanto, é a famosa hipótese de Oparin-Haldane, também chamada por aí de teoria heterotrófica. Por que eu optei por ela? Porque é a que eu mais gosto, né? Não, brincadeirinha. Bem, nem tanto, mas principalmente é porque ela é a mais aceita atualmente como explicação da origem da vida. Essa hipótese foi pensada pela primeira vez em 1924 por um bioquímico russo chamado Alexander Oparin. E de forma independente, em 1929, o biólogo e geneticista inglês J.B.S. Haldane chegou à mesma conclusão. Aqui eu vou falar da hipótese deles e dar alguns passos além. E agora, chega de firula e vamos explicar como tudo começou. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, antes da vida se formar, a atmosfera do nosso planeta seria formada por gases como metano, amônio, hidrogênio e vapor de água. Ainda não havia oxigênio livre nessa atmosfera e também não existia camada de ozônio. Resultado, a Terra recebia intensa radiação ultravioleta. E a temperatura nessa época não era das mais amenas, chegando a 50 graus Celsius. Nesse período, a superfície da Terra primitiva não era exatamente tão encantadora como é hoje. Para começar, era uma época de intensa atividade vulcânica. Também eram frequentes chuvas de meteoritos castigando o planeta. Os mares ainda estavam sendo formados através do acúmulo de água nas depressões da crosta terrestre. Eles eram quentes e rasos. A água desses mares, aquecida pelo grande calor vindo do Sol e do vulcanismo, tendia a evaporar e formar uma camada permanente de nuvens que, claro, devolvia essa água para os mares em forma de chuva.
Se já não bastasse todo esse caos, esse era um ambiente de constantes tempestades elétricas, com raios atingindo incessantemente a superfície dos mares. Esse era o aprazível ambiente do início da vida no nosso planetinha. Acontece que as moléculas que formavam os gases da atmosfera terrestre daquela época, sendo bombardeadas constantemente pela radiação ultravioleta, pelas descargas elétricas do ambiente e chocando-se violentamente entre si, tinham suas ligações químicas quebradas e acabavam se tornando elementos mais simples, que por sua vez acabavam se recombinando. Foram estas as primeiras moléculas orgânicas, bem simples, como açúcares, álcools e, vejam só, os aminoácidos, os blocos básicos de construção da vida. Estes elementos acabavam voltando para os oceanos sob a forma de precipitação de chuva, onde recombinavam-se ainda mais e davam origem a moléculas ainda mais complexas, como os sacarídeos e as proteínas. É aí que o negócio começa a ficar interessante. Os oceanos começaram a acumular esses elementos que flutuavam livremente, à deriva naquelas águas. Hoje em dia, essas moléculas não durariam muito tempo, pois logo seriam absorvidas por micro-organismos. Mas naquela época, elas estavam livres para transformar essas águas ricas em matéria orgânica em um caldo que se tornava cada vez mais denso. Essa era a chamada sopa primordial, o meio primitivo repleto de nutrientes onde a vida se desenvolveu. E aí começou a acontecer uma coisa bacana. As proteínas começaram a se agrupar formando agregados proteicos. Mas o mais interessante é que as moléculas de água ao redor desses agregados ligavam-se quimicamente a eles, formando bolhas que os isolavam do meio externo, protegendo-os razoavelmente. Essas estruturas formadas eram chamados coacervados, que já podemos dizer que eram protocélulas. Essa camada externa, no entanto, era permeável a pequenas moléculas orgânicas. Assim, os coacervados iam aumentando de tamanho conforme absorviam outras moléculas menores. O coacervado crescia, portanto, conforme capturava nutrientes. Eu não sei quanto a vocês, mas vejo aqui uma ação muito semelhante ao que chamamos hoje de comer. Mas não para por aí. Os coacervados iam aumentando gradativamente sua complexidade e tamanho. Eventualmente chocavam-se entre si. E o que muitas vezes acontecia? Bem, por pressão osmótica, as moléculas tendem a sair de um meio menos concentrado e migrar para um mais concentrado. Ei, peraí! Me parece que um coacervado comeu o outro. Vale lembrar que os coacervados ainda não eram células que hoje consideramos como vivas. Mas é aí que a coisa mais surpreendente de todas aconteceu. Conforme as moléculas aumentavam de tamanho e complexidade, elas tinham uma tendência maior de ser divididas naquele ambiente violento. Cada parte dessa molécula que mantivesse um invólucro próprio tornava-se um outro coacervado, independente do original. Os coacervados, então, podiam ser reproduzidos dessa forma. Viu? Mas ainda havia um detalhe desagradável. Essa divisão não gerava cópias do elemento original. Era apenas uma divisão desordenada. Só que aí, algo formidável aconteceu. Pode ter acontecido mais de uma vez, mas é certo que pelo menos uma vez ocorreu. Uma dessas moléculas estruturou-se de uma forma muito interessante. Cada átomo ou molécula menor que era absorvida ia sendo estruturada em um padrão repetitivo, em uma matriz que ia aumentando de tamanho, mantendo sua estrutura original. E então, quando ela se dividia, as partes restantes tinham, cada uma, a matriz do padrão original. Eram cópias. E que, como também estruturavam-se da mesma forma que a matriz, iam aumentando de tamanho e dividindo-se por sua vez. Se você acha que isso é uma coisa impossível de acontecer, recomendo que você estude sobre uma estrutura de repetição molecular muito conhecida, chamada de cristal. Ocorre que algumas dessas cópias acabavam não sendo perfeitas. Muitas acabavam por formar uma matriz ineficiente e não podiam gerar outras cópias, ou tendo umas dificuldades para gerar cópias. Porém, algumas dessas imperfeições acabavam por formar uma matriz mais eficiente que a original, e passavam a ser copiadas com mais frequência.
Daí por diante já sabemos o que vai acontecer. Passa a funcionar um mecanismo que conhecemos muito bem pelo nome de seleção natural. As moléculas mais estáveis e que se dividiam mais eficientemente logo predominaram no ambiente, e os outros padrões menos competitivos acabavam desaparecendo. Então temos nesse momento coacervados que se alimentam, se reproduzem e competem entre si. E olha que a vida nem surgiu, hein? Mas isso vai mudar agora. Cerca de 1 bilhão de anos depois do começo da nossa história, ou seja, há 3 bilhões e meio de anos atrás, os coacervados começaram a utilizar em sua composição química outro elemento que era abundante no meio líquido daquela época. Um ácido nucleotídeo que hoje conhecemos com o nome de ácido ribonucleico, vulgo RNA. Este elemento tem a capacidade de sintetizar as proteínas, transportando, ligando, ordenando e montando as cadeias de aminoácidos. Com isso, surge um material genético. A eficiência da reprodução aumenta absurdamente e os organismos passaram a ter controle da sua reprodução. Eis aí as primeiras células primitivas. Surgiu a vida. E daí por diante, a seleção natural fez o seu papel. O resto, você já sabe. Só um detalhe bem importante. Essas primeiras células eram anaeróbicas, ou seja, não precisavam do oxigênio, e heterotróficas, o que quer dizer que não produziam energia a partir de fotossíntese ainda. Elas precisavam se alimentar de outros organismos. Mais tarde, esse panorama iria mudar, com as primeiras células que faziam fotossíntese e metabolizavam o dióxido de carbono, expelido na alimentação dos demais organismos. Essa inovação vai permitir que essas células produzam oxigênio que, tempos depois, irá ser abundante na superfície do planeta. Tão abundante que toda uma nova classe de células vai surgir para explorar esse novo elemento disponível. Classe de células esta que irá evoluir e dar origem a novas formas de vida, incluindo aí você que está me assistindo. Para finalizar, vou lembrar que vários experimentos já foram feitos para testar essa hipótese desde que ela surgiu. O mais famoso de todos foi feito pelo americano Stanley Miller em 1953. Miller construiu num laboratório um sistema fechado onde simulava as condições químicas da Terra primitiva. Ele fez isso evaporando e condensando água em frascos onde estavam todos os elementos químicos sugeridos por Oparin e submetendo esse conjunto à eletricidade que simulava os relâmpagos dos primórdios do planeta. Sabe qual foi o resultado? Um caldo amarronzado composto por moléculas mais complexas que aquelas inicialmente colocadas ali. Entre elas, eureka, aminoácidos. Ou seja, foram gerados componentes orgânicos a partir de componentes inorgânicos. Miller provou que o Oparin estava certo? Não absolutamente, mas mostrou que a hipótese é completamente viável. Além disso, de lá para cá, outras experiências foram feitas e já criamos em laboratório substâncias como purinas e piridinas, blocos de construção do próprio DNA. Claro que sempre vai haver alguém que vai dizer: ah, mas ainda não conseguiram fazer surgir vida. Mas espera aí, não vamos nos esquecer de que o processo de criação da primeira célula demorou 1 bilhão de anos para acontecer. Eu acho que já conseguimos abreviar bastante esse prazo, não? Bem, essa é a história da vida na Terra. Pelo menos já que a comunidade científica atualmente acha mais provável. Mas observe agora uma coisa bem interessante. Alguns autores defendem que a vida pode ter surgido na Terra mais de uma vez, de formas independentes e, quem sabe, até diferentes. Mas isso, claro, ainda é especulação. O que sabemos é que ela surgiu pelo menos uma vez. Estamos aqui para comprovar isso. Bom, galera, é isso. Obrigado por vocês terem assistido a mais esse vídeo. Eu lembro que o espaço dos comentários está aberto para debate, inclusive para falarmos sobre outras teorias, mas eu sugiro também usar a página do canal no Facebook para conversar sobre o tema, porque lá a gente tem mais espaço para dialogar. Já está disponível lá uma postagem para discussões sobre o assunto, ok? O resto você já sabe. Se gostaram, curtam o vídeo, favoritem, que é importante também, e se puderem, compartilhem para divulgar o trabalho. Um abraço e até a próxima!